Amados, vamos ficar em pé para a leitura bíblica que se encontra hoje no livro de 2 Reis, no capítulo 5, dos versos 1 a 16. E diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: Logo, em chegado a ti esta carta, saberás que eu enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva. Veio, pois, diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele o recusou. Palavras do Senhor, damos graças a Deus. Vamos continuar louvando, enquanto o reverendo Ivan se dirige ao púlpito para a mensagem dessa tarde. Chegou a minha vez, sei que hoje é o dia, Jesus está aqui.
orar mais uma vez. Senhor, nossa oração nessa tarde é para que o Senhor fale e que nós ouçamos a Tua voz. Que o nosso coração seja aquecido pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. História que o reverendo Lula leu é uma das histórias do Antigo Testamento mais contadas, mais bacanas de se contar. A história ainda ia mais um pouquinho do versículo 16, mas já foi muito do 1 ao 16, né? Mas a história ainda continua um pouquinho. Eu animo os irmãos, quando chegarem em casa, a continuarem lendo esse capítulo 5 de 2 Reis, que é muito rico. Mas é a história de um homem chamado Naamã, um homem que era comandante da Síria. A Síria, ao norte de Israel, ainda hoje está lá, confusão grande, guerra, e desde a época de Israel era assim, do Antigo Testamento, desse texto que a gente leu. E Naamã, embora fosse um grande general de guerra do rei da Síria, com muitas vitórias, muito reconhecimento, ele era leproso. E numa dessas incursões da Síria contra Israel, ele trouxe cativa, como exilada, como escrava, uma menina, e ela passou a trabalhar na sua casa, na casa da esposa de Naamã. E foi essa menina que, quando soube que Naamã era leproso, disse à esposa de Naamã: se o meu senhor tivesse lá comigo em Samaria, lá em Israel, há um profeta, e certamente Deus curaria. E a esposa de Naamã fala com Naamã. Naamã se dispõe a sair da Síria para Israel, atrás da sua cura, e a Bíblia diz que ele vai então falar com o rei da Síria. Havia muita tensão entre a Síria e Israel, e a Síria já tinha atacado Israel muitas vezes, estavam num momento de trégua, e ele vai falar com o rei da Síria, e o rei da Síria se propõe então a escrever uma carta ao rei de Israel, apresentando o seu general, dizendo então que o rei de Israel o recebesse. Aí acontece que o rei de Israel recebe essa carta, quando Naamã chega lá, e se desesperou, e disse: só pode ser uma pegadinha do Faustão, porque eu não sou Deus, quem sou eu? Eu não tenho poder para curar. Como é que esse cidadão chega aqui com a carta do rei dele, dizendo: está aqui o meu servo Naamã, meu general de guerra, muito querido meu, e ele foi para aí para você curar ele. Quem sou eu para curar? Então o rei de Israel rasga as suas vestes em sinal de desespero, como quem diz: eu realmente não tenho condição de curar, quem sou eu para curar? Mas havia um profeta que ficou sabendo dessa história. Esse profeta chamava Eliseu, que era o sucessor de um outro profeta chamado Elias, talvez já tenha ouvido falar dele você. Eliseu então ouve falar que o rei está desesperado, que o rei rasga as suas vestes, e Eliseu manda dar um recado ao rei, dizendo: não, manda trazer para cá esse tal de Naamã, que ele vai ver que há profeta e há Deus em Israel. E assim foi o que aconteceu. O Naamã foi para a casa de Eliseu. Sendo que quando chegou lá na casa de Eliseu, Eliseu não saiu para falar com Naamã. Eliseu mandou um mensageiro no lugar dele. Você fica imaginando que é feito o general principal, o secretário-geral lá de Obama nos Estados Unidos, vir para cá para o Brasil, para um profeta nosso qualquer aqui, e o camarada nem ir falar com ele, manda um mensageiro. E Naamã ficou completamente indignado com essa falta de cortesia, e disse: rapaz, como é que mandam alguém, nem o rei não pode fazer nada, manda o profeta sequer vem me ver. E ficou mais chocado ainda Naamã quando descobriu o que o profeta disse. O mensageiro disse assim: olha, o profeta mandou dizer que você fosse no Rio Jordão e desse 7 mergulhos. E ele pensou: que método é esse de cura? Eu tenho rios melhores lá em Damasco, lá na Síria, do que esse Rio Jordão daqui. Eu me larguei 150 quilômetros, e imagine, meus irmãos, que 150 quilômetros naquela época, não é feito a gente vai daqui para Caruaru hoje não. Jacaré estava em Belo Jardim esses dias, não é essa viagem que tu fizesse não, era de cavalo e carruagem. 150 quilômetros era uma viagem, e eu me larguei de lá, vim aqui para Samaria, para poder, um mensageiro de um profeta, não é nem um profeta, um mensageiro mandar eu dar 7 mergulhos no rio. Que método é esse? E ele foi embora com raiva. Mas os servos dele disseram assim a ele: se eu fosse o senhor, eu ia. O senhor já se largou 150 quilômetros, já começou que o senhor já ouviu uma escrava. Depois que ouviu uma escrava, andou 150 quilômetros. O profeta chega aqui e manda o senhor dar 7 mergulhos, o que é que custa?
Se ele tivesse mandado o senhor fazer outras coisas mais mirabolantes, o senhor não faria? Por que não pode dar 7 mergulhinhos? E ele engole o orgulho e dá 7 mergulhos no Jordão, e a história vocês ouviram, ele fica curado. Não só ele fica curado, como ele reconhece que há Deus, o Deus verdadeiro em Israel. E a Bíblia diz que ele quis pagar ao profeta e ao mensageiro do profeta, e eles disseram: não, Senhor, aqui é de graça, as coisas de Deus aqui são de graça. Essa é a história. Quais são os ensinamentos que a gente pode tirar dessa história nessa tarde? Vocês notam no começo do texto, no começo da história, que Naamã é apresentado como um cidadão valoroso. É assim que diz o versículo 1. Um cidadão valoroso para o seu rei, um general que tinha tido muitas vitórias em guerra, reconhecido pelo seu rei, amado pela sua esposa. Essa é a figura que se pinta de Naamã, um homem valoroso e de sucesso. Se a gente só lesse até o versículo 3 da história, a gente ia sair entendendo que Naamã era um homem bom, um homem valoroso, um homem tranquilo, um homem bem casado. Mas chega a lepra. E vocês ouviram a história, ele foi curado, conheceu a Deus. E a primeira das reflexões que a gente pode tirar certamente desse texto de hoje é de que, às vezes, a tribulação é o melhor de Deus para nós. Repito, às vezes, uma prova, um problema, pode ser o melhor de Deus para nós. E eu sei que todos vocês passaram por isso, passam por isso, eu passo por isso. Todos nós temos um porém. Se eu fosse contar a história de cada um de vocês que eu conheço, talvez eu comece a história dizendo: e Patrícia? Patrícia é tão linda, Patrícia é uma intercessora tão bacana. E aí vai, mas aí tem um porém. Sempre tem um porém, sempre tem uma doença, sempre tem algum problema. Nós todos temos um problema. E no nosso caso pode não ter sido uma lepra, mas pode ser um câncer. Pode ser uma outra doença, nossa ou de alguém que a gente ama. Pode ser uma falência, pode ser um divórcio, que entra no meio da nossa história e tumultua a nossa vida. E quando a tribulação chega, quando a prova chega, nós temos que ter em mente que a vontade de Deus para a gente é sempre boa, perfeita e agradável, que o sol nasce para justos e para injustos, que todos nós sofremos aflições. Mas a grande questão é como nós vamos sair dessa prova, como nós vamos atravessar essa tribulação. Eu não vou nem fazer aquela pergunta retórica de praxe: você está passando por algum problema? Porque, como diz Dom Ximenes, eu não preciso ser adivinho, eu não preciso ler a sua mão, nem puxar tarô para saber que você passa por problema. Mas quando a gente está no meio de uma prova, no meio de um problema, a gente tem que lembrar das palavras do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A nossa breve tribulação produz um peso de glória. E isso quem está falando, meus irmãos, é quem foi açoitado várias vezes, sofreu naufrágios, doenças, espinho na carne, e ele diz que a leve tribulação não compara com o peso de glória. Aí você deve estar aí pensando: o senhor está dizendo isso porque não é com você. Você está aí de branco no púlpito muito bonitinho, mas o senhor não sabe do meu problema, o senhor não sabe da minha doença, você não sabe do meu estresse, você não sabe da minha vida, você não sabe o tamanho do meu problema. Você não sabe o que eu estou sofrendo. E eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que no tempo de Naamã, leproso, não havia tratamento para a lepra. Não havia nenhuma terapia que se podia fazer. O leproso sofria muito naquela época. E Naamã também, como você, não sabia a razão daquela doença, ou a razão daquela lepra. Ele só estava desesperado pelo problema, como eu e você ficamos desesperados quando temos problemas. Inclusive nós que conhecemos, Naamã não conhecia Deus, mas nós que conhecemos a Deus, muitas vezes nos desesperamos, nos aperreamos. Mas seja o que for que acontece na sua vida, eu não tenho nenhuma dúvida que você veio aqui nessa tarde para se encontrar com Deus, para que Deus possa dizer para você, e Ele talvez não esteja dizendo pela primeira vez:
pela 10ª vez, ou pela 20ª vez, ou pela 100ª vez, e Ele vai continuar dizendo para vocês todos os dias: confie em mim, eu sei o que eu estou fazendo na sua vida, eu sei que a sua tribulação agora não compara com o peso de glória que vai chegar. Seja o que for que você estiver sofrendo, não era pior do que a lepra de Naamã, e ainda assim foi o melhor de Deus para ele. Vocês ouviram a história, ele saiu de ser um homem de sucesso, mas infeliz por conta da lepra, para ser um homem de sucesso e feliz porque conheceu o Deus do mundo inteiro e da eternidade inteira. Amém? Confie em Deus, meus irmãos, confie em Deus. Mas a gente continua a história, e é engraçado que a menina falou num profeta, alguém que conhece alguém, não sei se você notou isso. Ela fez: ah, meu Senhor, se tivesse em Samaria, eu conheço um profeta. Ela não disse nem que conhecia Deus, eu conheço alguém que conhece alguém. Eu conheço um profeta que conhece a Deus e que poderia curar o meu Senhor. E Naamã, a menina falou no profeta, a menina não falou no rei. Mas Naamã foi procurar quem? O seu rei, e depois o rei de Israel. A gente tem muito isso de hierarquia, né? A gente acha que Deus só pode usar e falar com o bispo, com o pastor. Não é assim? A gente acha que Deus tem uma forma de trabalhar que simplesmente não é como as Escrituras nos ensinam. E isso me lembra a minha sobrinha Alice. Eu tenho um irmão, Rodrigo, que mora em São Paulo. E Rodrigo tem uma filha, tem 2 filhas, mas tem a Alice, pequenininha. E Alice chegou para ele perto do Natal um dia e disse: eu quero uma bicicleta, papai. E Rodrigo disse: ah, minha filha, eu não tenho dinheiro para comprar bicicleta agora, a gente já comprou seu presente de Natal. Não, papai, então peça a Papai Noel. Papai Noel certamente vai trazer minha bicicleta. Aí Rodrigo ficou naquela saia justa, disse: não, filha, mas veja, essa hora Papai Noel já deve ter comprado o seu presente de Natal, não dá mais tempo de Papai Noel e comprar uma bicicleta. Ela fez: tá certo, então liga aí para tio Ivan, por favor, em Recife. Aí Rodrigo fez: eu ligo, mas por quê? O pai fica logo nervoso, né? Pensando que ela vai pedir bicicleta a mim, né? Ela vai pedir bicicleta a tio Ivan lá em Recife. Liga aí para tio Ivan. Mas para que, Alice, para ligar para tio Ivan? Porque tio Ivan é amigo de Papai do Céu. Papai do Céu é chefe de Papai Noel. Então, ele certamente vai dar um jeito da bicicleta chegar. Então, desde pequenininho que a gente vai num tráfego de influência, a gente acha que tem um peixe para resolver qualquer coisa. E o peixe da gente é Jesus, Ele é o nosso advogado fiel. E eu vou dizer um negócio a vocês: a área de RH de Deus e recursos humanos de Deus é um negócio completamente maluco. É um negócio que eu e você a gente não vai entender nunca, porque a Bíblia diz que Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele usou uma menina e não um rei para poder falar com Naamã. E ele ouviu Naamã, a quem ele explorava. Você já imaginou que essa menina era uma escrava de Israel, que estava lá exilada e escrava? E é essa escrava mulher, e observe que a gente está falando de uma época machista, de uma época patriarcal, é uma menina do sexo feminino, uma menina que era de outra nação, que era escrava, e ele ouve essa menina que Deus usa para cuidar desse plano de cura de Naamã. Essa menina devia odiar Naamã. Eu fico imaginando que ela odiava Naamã. Estava lá exilada e escrava. Ela podia simplesmente achar que a lepra de Naamã era a melhor coisa que tinha acontecido, era um castigo de Deus, porque ele era o general de uma nação que lutava contra Israel. Então Deus mandou essa lepra para Naamã muito bem feito. Não podia achar isso. Para que ela ia abençoar Naamã? Para que ela ia dar a dica de um profeta que ela sabia que tinha lá em Samaria? Era um castigo para esse algoz, um castigo mais do que merecido para esse algoz, mas não foi assim que essa menina pensou. E vem a segunda reflexão. A primeira reflexão é de que às vezes a prova é a melhor coisa que pode acontecer com a gente. E a gente não pensa assim, mas às vezes é assim. E a segunda reflexão que a gente pode fazer hoje é que é possível a gente fazer bem a quem nos faz mal. É possível a gente pagar o mal com o bem. É nossa tendência a abençoar quem a gente ama e quem a gente quer bem, gente que nos faz bem. Mas essa menina, ela abençoou o inimigo. Ela abençoou o patrão
que não era um patrão qualquer, era um patrão que a tratava como escrava exilada. Meus irmãos, quando a gente decide se vingar de alguém, a gente se transforma nessa pessoa de quem a gente quer se vingar. Nós agimos querendo vingança, pagando mal com mal, e Jesus nos ensina no Evangelho o completo oposto do que a nossa natureza quer fazer sempre, porque a nossa natureza pecadora quer sempre se vingar e pagar o mal com o mal, quer sempre ir no olho por olho, no dente por dente. Jesus veio e mudou tudo isso, e disse para a gente amar os inimigos, abençoar quem nos persegue. Jesus curou a orelha do soldado que estava o prendendo, que Pedro tinha acabado de tirar. Jesus intercedeu ao Pai pelos soldados que estavam o crucificando, e esse é o nosso modelo, esse é o nosso paradigma. Como essa menina, sofrida, lá exilada em Damasco, abençoou Naamã, dando o endereço de onde estava a cura dela. E o ensino do apóstolo Paulo cai como uma luva. Aqui eu vou ler vários versículos do capítulo 12, vou ler o 2, o 14, o 19, diz assim, versículo 2: não se moldem ao padrão desse mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No versículo 14 diz assim: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. E ele arremata nos versículos 19 a 21, dizendo assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Abençoada a palavra de Deus, bendita a palavra de Deus, louvado seja o nome dele. Você precisa confiar em Deus e entender que a prova, a tribulação pode ser o melhor de Deus na sua vida, e você precisa entender que você pode fazer o bem ainda a quem lhe faz mal. Seu patrão, ao político corrupto que a gente tanto fala mal nas redes sociais, a quem bate no nosso carro na rua, a quem nos trata mal, vencer o mal com o bem. E eu vou dizer, viu, para isso a gente precisa de muita fé. Não é fácil. Mas que fé foi aquela que a menina teve? Olha, essa fé dessa menina foi tão poderosa que Jesus Cristo fez questão de citá-la no Novo Testamento. Se os irmãos forem ler depois no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 27, Jesus está contando, e Jesus diz que no tempo de Naamã o leproso, Jesus está contando essa mesma história que a gente está conversando hoje, e Jesus disse que no tempo de Naamã o leproso, nenhum outro leproso foi curado, só ele. Sabe o que isso significa? Que quando essa menina virou para a mulher de Naamã e para Naamã e disse: tem um profeta em Samaria que conhece um Deus que pode curar, ela estava dizendo exclusivamente porque ela cria. Ela não tinha visto ninguém ser curado de lepra, nenhum outro leproso tinha sido curado. Ela não viu para crer, ela creu sem ver, porque nenhum outro leproso havia sido curado, disse Jesus. E ainda assim ela disse: se meu Senhor estivesse em Samaria, tem um profeta de um Deus que podia fazer. Que fé? Eu quero a fé dessa menina, e eu quero que você tenha a fé dessa menina. Não havia cura, ela nunca tinha visto, disse Jesus, e ainda assim ela disse: o Deus de Eliseu pode. Ela creu sem ver. E a gente continua essa história dizendo que Naamã veio buscar a Deus. Ele na verdade veio buscar a sua cura. E como é que ele chegou para buscar a sua cura? Ele veio com dinheiro, com presentes e com todos os seus preconceitos. Naamã chega, quer cura, e você também pode querer cura, você pode querer sua bênção hoje de noite, mas desde que seja submetido ao seu crivo de lógica, desde que seja submetido ao que você entende que deve ser dito ou que deve ser feito. E muitas vezes a gente entra e sai sem sentir que está abençoado ou sem ser abençoado, porque as coisas não foram do jeito que a gente imaginaria que fosse. E assim foi Naamã. Naamã chegou cheio de preconceito para falar com o mensageiro do profeta. Às vezes eu e você, a gente cria uma expectativa de que Deus só age de um jeito
ou tem que ter alguma pirotecnia, ou tem que ter alguma mágica, ou alguma imposição. Se não for desse jeito que eu aprendi, Deus não vai fazer. E foi assim que Naamã chegou. E às vezes a gente precisa quebrar o nosso orgulho. Às vezes a gente acha que, porque em outras igrejas se funciona diferente, Deus não age lá, ou Deus só age lá e não age aqui. Porque a gente coloca o nosso preconceito para agir e acha que Deus só tem uma forma de trabalhar. E simplesmente não é assim que acontece. A gente precisa quebrar o nosso orgulho. E meus irmãos, eu vou terminando essa mensagem dizendo que, se não fosse essa lepra, nós não conheceríamos quem era Naamã. Nós só sabemos quem é Naamã por conta da lepra. E eu desconfio que Naamã não sabia quem ele era. Ele só se conheceu quando essa lepra apareceu. Se não fosse essa lepra, eu e você, se fôssemos perguntados quem era Naamã, a gente só tinha uma resposta para dar. Naamã era um valoroso general de guerra que ganhou muitas guerras. E era leproso. Era a única coisa que a gente ia saber dizer. Mas quando a gente lê esse texto todo e vê quão orgulhoso ele era, quando a gente vê quão arrogante ele era, aí a gente entende quem de fato era Naamã. Herói nada. Ele era um cara arrogante e orgulhoso. Ele era um cara que se indignou porque o profeta não veio e mandou o mensageiro. Eu sou muito importante para falar somente com o mensageiro. Eu tenho que falar com o rei, eu tenho que falar com o próprio profeta. Ele era orgulhoso porque ele queria dizer: eu só achava que ele ia impor as mãos sobre mim, ia me curar, vai mandar eu dar mergulho. Agora, por conta da lepra, a gente sabe quem é Naamã. E eu digo a vocês, com toda a segurança do mundo, se não fossem os problemas que você tem, se não fosse a tribulação que você passa, a prova que você faça, talvez você não saiba quem você é. Talvez você perguntem sobre você quem você é, e você tem uma história bonita para contar de quem você é. Mas é na hora da prova, é na hora da tribulação, é na hora da doença, que aparece a sua necessidade de Jesus. Que aparece a sua necessidade de você dizer quem você é, e por isso que você precisa de quem Jesus é. Uma pessoa que chega aqui desavisada, está aqui visitando pela primeira vez, entra aqui e vê esse rapaz de branco, 3 metros de altura, e pode pensar assim: aquele pastor é uma beleza, que Ivanzinho, tem 3 filhos bonitos, uma mulher bonita, bem casada, olha que coisa linda. Essa é até a página 2 da minha história. Mas diante dos problemas que eu passo, diante das minhas tribulações, diante dos meus perrengues que eu passo, como vocês passam, é que eu sei que eu não sou exatamente assim. Eu sei da minha vaidade, eu sei da minha arrogância, eu sei do meu orgulho, portanto eu sei do quanto eu preciso de Jesus. E eu sei o quanto você precisa de Jesus. Se não é essa prova, se não é essa tribulação, se não é esse problema, nós não sabemos quem somos. E Naamã veio com esse preconceito todo para saber, ele tinha que entender que com aquele orgulho ele não ia para canto nenhum. E ele quebra aquele orgulho. Ele primeiro ouve uma escrava, depois ele ouve os seus próprios servos que dizem: rapaz, se eu fosse o Senhor, eu ia. E ele recebe a cura de Deus. O versículo 11 é emblemático. O versículo 11 ele diz assim: eu pensei que o profeta certamente sairá, certamente orará. Era como ele pensava. Naamã está falando de... E eu fico imaginando que eu também sou muito assim, e você deve ser assim também. Certamente eu pensava, mostra de como ele achava que sabia das coisas. A gente entra por aqui, por essas portas, achando que sabe das coisas, como ele achava que sabia das coisas. Ele foi para buscar uma cura para uma lepra, ele foi para buscar um milagre, mas Naamã se encontrou realmente, foi com o seu pecado, com o seu orgulho, com a sua natureza, que precisava ser transformada. E você chegou aqui nesse culto da tarde hoje, querendo adorar a Deus, certamente, mas de repente querendo um milagre, querendo uma cura, querendo algo de Deus, e Deus está expondo a você a sua natureza, o seu orgulho que precisa ser quebrado, a sua necessidade de transformação em Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, aqui a lepra nesse texto é um tipo, é um símbolo para o pecado todo do mundo. Toda a humanidade está infectada desse pecado. E a gente precisa confessar o nosso orgulho, a nossa arrogância, para poder estar pronto para receber de Deus a cura, sim,
O milagre, sim, mas mais ainda, a transformação de vida que só Jesus pode promover, para que a gente seja mais parecido com Ele. E note no final do texto que o profeta queria pagar. Que diga, Naamã queria pagar o profeta, e o profeta não recebeu nenhum pagamento. E às vezes a gente quer fazer por merecer de todo jeito essa justificação de Deus, autoflagelo, trabalho em 500 mil eventos da igreja, venho e faço, mas é tão simples, é de graça. Basta que a gente confesse, basta que a gente se arrependa, que a gente olhe para dentro de si e veja o que é que tem dentro de nós e que precisa ser transformado para ser mais parecido com Jesus. Eu não sei qual era a sua expectativa nesse culto, mas eu sei o que é que Deus está dizendo. Deus está dizendo que Ele quer lhe transformar. Ele quer quebrar seu orgulho. Ele quer que você fique rendido, rendida a Ele e ao seu poder e ao que Ele pode fazer na sua vida. Meu irmão e minha irmã, apareceu uma lepra na sua vida, apareceu esse câncer, essa demissão, essa falência, esse namoro que acabou. Confie em Deus. Isso pode ser o melhor na sua vida. Pode ser que isso seja pedagogia de Deus para que você o conheça de uma maneira mais profunda. Você entrou aqui preocupado com o seu problema e Deus quer lhe transformar. Entrou querendo um milagre, mas sai daqui com um desafio. Desafio de ser transformado em gente mais parecida com Jesus. Tem uma música antiga, quem gosta dela é Dona Márcia, que diz que a gente passa pela prova cantando louvor. E é assim, a prova chega, a prova existe, mas diante dela, a gente ora, a gente tem esperança e a gente crê que Deus vai nos fazer gente mais parecida com Cristo. Essa é a nossa meta, cada dia mais parecida com Cristo. De repente, meus irmãos, não é algo que eu possa prometer, é algo que eu posso crer somente. Mas de repente, junto com a sua transformação, pode vir o seu milagre, pode vir a sua cura, pode vir a sua bênção. Vindo ou não vindo, nós nos ajoelharemos e adoramos a Deus. Amém? Curva a tua cabeça. Senhor nosso Deus, nessa tarde, nós ouvimos o teu desafio de sermos gente mais parecida contigo, de, ao passarmos pelas provas, pelas dificuldades, pelos problemas, continuar confiando que o Senhor é Deus. Senhor, nós clamamos por milagres nessa tarde, clamamos pela tua cura física, espiritual, emocional. Nós te pedimos que o Senhor abençoe o seu povo com toda sorte de bênçãos. Sim, Senhor. Mas mais do que qualquer coisa, o que nós queremos que aconteça é o que o Senhor fez acontecer com Naamã, que é ele saber que há Deus em Israel. Nós queremos saber que o Senhor está aqui, que o Senhor é o Deus pregado, adorado e crido nessa igreja, nessa comunidade. Que a gente saia daqui crendo que o Senhor é Deus e que aconteça o que acontecer, nós vamos te adorar, nós vamos te bendizer e vamos passar pela prova cantando e te adorando, em nome de Jesus. Amém e amém. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres e ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia
Ave